Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Esse pequeno trecho, né? Na verdade é um bilhete. Fala carta a Filémon, escrita por Paulo, mas é um negócio tão pequenininho, um bilhetinho, que Paulo, ele ficou preso 2 vezes em Roma, né? Teve 2 períodos de cárcere. No primeiro período desse cárcere de Paulo, lá em Roma, ele vai escrever um bilhete para um morador de Colossos, né? Já existe a carta de São Paulo aos Colossenses, né? Muito conhecida, mas ele decidiu escrever um bilhete a um morador de Colossos, né? A um colossense, que era justamente o Filémon. E a gente vai descobrir por que ele escreveu esse bilhete para ele, né? Como é que um bilhete pode estar na Bíblia, né? Qual a importância desse bilhete, né? Então vamos ler primeiro, depois a gente explica. Intercessão por Onésimo é o título desse pequeno trecho. Por esse motivo, se bem que eu tenha plena autoridade em Cristo para prescrever-te o que é da tua obrigação, prefiro fazer apenas um apelo à tua caridade. Eu, Paulo, idoso como estou, e agora preso por Jesus Cristo, venho suplicar-te em favor deste filho meu, que gerei na prisão, o Onésimo. Ele poderá ter sido de pouca serventia para ti, mas agora será muito útil, tanto a ti como a mim. Torno a enviá-lo para junto de ti, e é como se fora o meu próprio coração. Quisera conservá-lo comigo, para que em teu nome ele continuasse a assistir-me nessa minha prisão pelo Evangelho. Mas, sem teu consentimento, nada quis resolver, para que tenhas ocasião de praticar o bem em meu favor, não por imposição, mas sim por livre vontade. Se ele se apartou de ti por algum tempo, foi sem dúvida para que o pudesses reaver para sempre. Agora, não já como escravo, mas bem mais do que um escravo, como um irmão caríssimo, meu e sobretudo teu, tanto por interesses temporais como no Senhor. Portanto, se me tens por amigo, recebe-o como a mim. Se ele te causou qualquer prejuízo ou está devendo alguma coisa, lança isso em minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Para não te dizer que tu mesmo te deves inteiramente a mim. Sim, irmão, quisera eu receber de ti esta alegria no Senhor. Dá esta alegria ao meu coração em Cristo. Eu te escrevi, certo de que me atenderás e sabendo que farás ainda mais do que estou pedindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aí você está perguntando, mas que bilhete é esse? Um bilhetinho pequenininho, não dá nem 2 capítulos, é um capítulo só. Contextualizando, meus irmãos, o Onésimo, ele era um escravo do Filémon. Ele fugiu para Roma, morava em Colossos, fugiu para Roma por quê? Porque ele roubou o patrão, ele roubou o Filémon. O Onésimo, ele roubou o seu patrão, o seu senhor, que ele era um escravo, e fugiu, e foi parar em Roma. Todos os caminhos levam a Roma, né? Chegando em Roma, ele teve uma experiência com Jesus Cristo ressuscitado através da pregação de Paulo, e se tornou um servo de Paulo. E depois de um tempo, ele decidiu contar a história dele para Paulo. De repente, numa conversa ali mais íntima, Paulo, já idoso,
preso. Ele começou a contar a história. De repente Paulo falou para ele: mas Onésimo, conta aí, como é que você veio parar aqui em Roma? Você é de Colossos? Então, Paulo, deixa eu contar para você uma coisa. Eu sou escravo. Eu vim parar em Roma porque eu roubei o meu patrão. Então, além de escravo, ele era ladrão e fugitivo. Mas mesmo na condição de escravo, ladrão e fugitivo, ele tem um encontro pessoal com Deus. E Paulo começa a se interessar pela história dele. Rapaz, mas você veio parar aqui em Roma, mas o que você fez? Eu roubei o meu patrão. Mas quem é o seu patrão? É um senhor chamado Filémon, de Colossos. O Paulo deve ter dito assim: eu não acredito, eu sou amigo dele, sou amigo do Filémon. E Paulo chega num determinado momento que ele quer colocar uma ordem nessa história, e ele vai devolver o Onésimo para o Filémon, e ele vai escrever essa carta. E agora você começa a entender o porquê da carta. Paulo vai pedir a Filémon que receba o Onésimo de novo, mesmo diante de todos os prejuízos que o Onésimo causou, mas que o receba na condição de escravo, mas também agora na condição de irmão, porque agora Onésimo, Filémon e Paulo são irmãos em Cristo. Você tem o profeta, o evangelizador, o apóstolo, você tem o Senhor e você tem o escravo, todos nivelados pelo fato de sermos irmãos em Cristo. A grande riqueza desse pequeno bilhete de Paulo a Filémon é justamente colocar ordem na nossa vida. O apelo que Paulo está fazendo a Filémon é para que Filémon releve todas as coisas. Veja, Filémon podia fazer o que quisesse com aquele escravo. Podia matar, podia açoitar, podia castigar, podia acorrentar, podia não receber. Mas agora ele vai receber na condição de irmão. Os nossos erros cometidos no passado, recente ou remoto, eles precisam ser saudados, eles precisam ser colocados em ordem, e isso acontece ao longo da vida. É ao longo da vida que os erros do passado são consertados, e vai ser consertado por alguém que o próprio Deus vai colocar entre o prejudicado e o que prejudicou. Então veja que história maravilhosa, linda. Aliás, porque a palavra Filémon significa amável. Nós estamos falando de uma pessoa que o amável é aquele que tem condição de amar. Eu sou amável. Tanto eu posso ser amado, e também posso amar. Porque existem pessoas que não são amáveis. É difícil amar determinadas pessoas. Você quer amar, mas não consegue, porque a pessoa não é amável, no duplo sentido, de permitir ser amado e de amar alguém. Tem pessoas que, por causa dos traumas do passado, traição, violência sexual, marcas profundas, né? Essas pessoas deixaram de ser amáveis. Elas são educadas, são éticas, são boas, mas elas não são amáveis. É difícil amar aquela pessoa por causa dos traumas, por causa dos problemas que essa pessoa passou na infância, na adolescência. Por isso ela não tem culpa disso. Ela não consegue ser amada. Ela não se permite ser amada. Portanto, ela não é amável, né? Mas dá para consertar isso, porque esse conserto vai ser uma terceira pessoa que Deus vai colocar na vida, entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos, entre pessoas que no passado tiveram uma situação complicada, mas que nós temos a vida toda para poder consertar isso. Então, o Filémon era um amável, era possível amá-lo. E o Onésimo significa útil. O escravo, ladrão, fugitivo, o nome dele significa útil. Então Paulo vai pegar uma pessoa que é útil
e uma pessoa que é amável. Veja, meus irmãos, os prejuízos da nossa vida, que nós sofremos, que nós causamos, eles podem ser consertados ao longo da vida. E nós precisamos estar abertos para isso. A gente evangeliza, né? Eu sou missionário, todos nós que estamos aqui somos missionários, rodamos o Brasil, o mundo, entregamos a nossa vida para a evangelização. E cada vez mais a gente vai tendo mais contato com pessoas feridas, pessoas marcadas, né? Uma coisa é você pegar o microfone no palco, né, e pregar para milhares de pessoas. Isso é ótimo, maravilhoso. Mas depois, no dia a dia, você vai conversando com pessoas, vai atendendo pessoas, vai convivendo com pessoas, e você vai percebendo as feridas dessas pessoas. E essas pessoas se tornam amáveis ou não amáveis. E você vai percebendo que existe um gatilho, existe um jeito que Deus, o próprio Deus, vai usar para consertar aquele erro do passado. Então, às vezes, a cura, ela chega 10 anos depois, 20 anos depois, né? Existem marcas dentro de mim ainda que precisam ser curadas e que serão curadas a seu tempo. Às vezes marcas da infância, marcas da adolescência, e que nós temos uma vida inteira para ir fazendo nossas experiências com Deus. Esse pequeno bilhete, veja, Paulo na cadeia, Paulo idoso, Paulo está ali no meio daqueles 2 anos, os últimos 2 anos da vida dele. Paulo, antes de ficar 2 anos preso em Roma, ele ficou 2 anos preso em Cesareia, onde eu vou te levar lá, você vai gostar. Ele ficou preso 2 anos em Cesareia Marítima, lá em Israel. Depois ele é transferido para Roma, fica mais 2 anos. No meio desses 2 segundos anos, ele vai fazer essa experiência. Ele vai conhecer uma pessoa já convertida. Onésimo já é um homem convertido, batizado no Espírito Santo, orava em línguas, já estava... Só que ele tinha ainda alguma coisa para resolver. Quando Paulo escuta essa história, ele vai, poxa. E esse Onésimo, que era, volto a dizer, escravo, fugitivo e ladrão, sabe como é que ele vai terminar a vida dele? Como bispo de Bereia, ali na região de Éfeso. Esse homem que era escravo, ladrão, fugitivo, ele vai voltar para o seu patrão, que tem o nome de Filémon, que significa amável, e esse homem se arrependeu. Imagina a vida desse escravo agora com seu patrão, na condição de 2 irmãos em Cristo. E esse escravo vai fazer um caminho tão bonito, que ele vai terminar na condição de bispo da igreja primitiva, na cidade de Bereia, na região de Bereia, melhor dizendo. Então, meus irmãos, Deus pode fazer, e Deus quer ter esse tipo de gente, esse tipo de pessoa no seu grupo. Vamos lembrar do Judas Iscariote? O que o Judas Iscariote estava fazendo no meio daqueles 12? Por que ele se chama Judas Iscariote? Iscariote vem de sicário, sicário. Sabe o que significa sicário? Aquele que tem sede por sangue, sanguinário, matador de aluguel. Esse era o Judas Iscariote. Ele era um corpo estranho no meio dos 12. Até hoje, eu preciso meditar muito para entender o que o Judas Iscariote estava fazendo no meio daquele grupo. Porque Iscariote vem de sicário. Sicário significa matador de aluguel, sedento de sangue, sanguinário. Então nós tínhamos um assassino no meio dos 12. Só que ele era útil para o plano de Deus. Se não fosse o Judas Iscariote entregar Jesus, Jesus não tinha sido preso, açoitado, crucificado, morto, sepultado e ressuscitado. Todos nós, por piores que sejamos, de repente nós podemos nos encontrar no meio de um plano de Deus. Por isso que muitas vezes você fala assim, eu não entendo porque fulano de tal está naquele cargo, naquela posição. Como é que pode uma pessoa dessa dentro da igreja? E a gente vai julgando. Mas os planos de Deus são insondáveis. Os planos de Deus, eles permeiam a humanidade. Se não fosse assim, nem eu, nem Paula,
nem Sapo, nem Valdênia, nem Peter estaríamos aqui. Porque não é por mérito que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque Deus tem um plano. Estamos aqui porque Deus tem uma estratégia. E dentro dessa estratégia de Deus, Ele reúne pessoas. E aí, quando nós tomamos consciência disso, nós vamos convivendo melhor com as diferenças, sabe? Às vezes você olha para uma pessoa e fala assim, não fui com a cara desse, não fui com a fachada dele, não desce, fulano de tal não desce. E realmente não desce mesmo. Mas o fato de você estar no mesmo ambiente com uma pessoa que não desce, não é mérito seu, nem mérito dela. É vontade de Deus. É plano de Deus. Só na cabeça de um Deus maravilhoso é que ele poderia imaginar um sicário no grupo dos 12. Além do sicário, nós tínhamos lá um Mateus, que era cobrador de impostos. Nós tínhamos pescadores. Nós tínhamos pessoas muito simples. Como é que a gente faz para entender o porquê desse grupo reunido? E nós agora começamos a entender por que Deus reúne patrão, escravo e profeta. Por que um ladrão fugitivo, escravo, vai precisar voltar a pedido do apóstolo Paulo para o seu amigo Filemon? Filemon que significa amável, Onésimo que significa útil. A gente começa a montar esse quebra-cabeça, a gente percebe que a vontade de Deus, ela está acima. Ela está acima do nosso entendimento. Portanto, você que agora está vendo essa pequena pregação, ela pode colocar a sua vida em ordem. Porque muitas vezes nós não entendemos nem nós mesmos. Por que a gente cometeu determinados erros no passado? Muita gente ainda se culpa. Não toca nesse assunto porque isso me machuca muito. Ou então, você não consegue ainda suportar conviver com determinada pessoa. A maturidade espiritual, ela vem com o tempo. A experiência de um padre no confessionário, por exemplo, é uma experiência muito rica. Porque você tem noção nós temos, né? Porque nós já nos confessamos, de quantos pecados um padre escuta durante um dia de confissão. Podemos imaginar os tipos, né, de erros, os tipos de pecados que são cometidos, e o padre sentado ali, escutando. E muitas vezes ele vai escutar um pecado, depois vai ver o pecador confesso ali, atuando dentro da própria igreja, sendo usado por Deus. Se o padre fosse julgar, com certeza ele ia julgar e imediatamente ele ia condenar. Mas isso não cabe para nós. A experiência do confessionário, tanto para o sacerdote quanto para nós, é essa experiência que Paulo, Onésimo e Filemon estão vivendo nesse momento. Nós podemos devolver as pessoas para o plano de Deus. Eu vou repetir essa frase. Nós podemos devolver as pessoas para o plano de Deus. Nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes, pessoas que Deus colocou na nossa vida para que nós pudéssemos nos relacionar com eles, essas pessoas nos ferem. E as pessoas que mais nos ferem são as pessoas que mais amamos. Por isso que fere tanto. Existe um ditado, né, Paula? A gente já usa, a Paula é uma ciclista, né? E eu gosto de futebol. Existe uma frase que diz assim, né? Esporte é saúde, né? É errado essa frase. Esporte não é saúde. Esporte é desgaste. Você tem que ter saúde para praticar esporte. Você pode se preparar numa academia, puxar ferro, tomar suas vitaminas, você está se preparando. Mas quando você vai para a prática do esporte, começa o desgaste. Quando você vai para a prática da competição, começa o desgaste. Então, quando você pratica o esporte, inicia o desgaste. Então você tem que ter saúde para praticar esporte. Praticou, recompõe, se prepara de novo, estabelece de novo e vai praticar de novo, porque vai desgastar. Uma vela, quando está acesa, ela está iluminando, mas ela está se desgastando. Uma pessoa, quando está se relacionando, ela está amando,
mas ela está se desgastando. Então esse desgaste no amar, no competir, no iluminar, ele precisa ser entendido como o amor misericordioso de Deus. Quando nós exercemos a misericórdia para com alguém, quando nós temos a capacidade de ouvir a história de alguém, não se escandalizar com essa história, tentar compreender o porquê daquele erro e devolver essa pessoa para o plano de Deus de novo, mesmo depois de décadas de erros, permanecendo no erro. Mas esse exemplo, desse pequeno bilhete de Paulo, escrevendo para o seu amigo, lá de Colossos, em Colossenses, já tinha a carta à comunidade cristã de Colossenses, carta de São Paulo aos Colossenses, mas ele decide escrever um bilhete a um colossense, ao seu amigo. Recebe de novo, recebe como estivesse recebendo a mim. Olha, pela minha autoridade sobre você, eu poderia obrigá-lo a fazer isso, mas eu prefiro apelar pelo teu amor. Nem é pela obediência, mas pelo amor. Recebe de novo esse escravo. Ele te roubou, ele fugiu, mas ele se converteu. E agora eu gostaria que você o recebesse na condição de irmão. Quem sabe hoje, no nosso dia, nós vamos receber pessoas de novo na nossa vida. Se abra isso. Existem pessoas que você fechou o coração para elas. Sim. Você prefere não encontrá-la, você muda de calçada quando você percebe lá no centro da cidade, você não quer tocar no nome dela, você riscou essa pessoa da tua vida. Quem sabe hoje é o dia de nós incluirmos de novo essa pessoa na nossa vida, perdoando, tentando entender e devolvendo essa pessoa para o plano de Deus. Esse é o papel da Canção Nova. Esse é o papel de toda instituição religiosa, porque para nós chegam as pessoas que estão precisando de Deus. E quem é que precisa de Deus? É o são ou o doente? Doente. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, cada um de nós, um dia já fomos enfermos, fomos doentes. A enfermidade, ela antecede a doença. Enfermo significa não firme. E quando nós não estamos firmes, nós estamos suscetíveis a doenças psicológicas, físicas, psíquicas, espirituais. Então, quando chega a pessoa doente ou enferma, nós podemos ser usados por Deus para recobrar a vida daquela pessoa. Então hoje, quem sabe, Deus fará com que pessoas cheguem até você. Pessoas deem sinais de que querem voltar, através de uma mensagem no seu WhatsApp, através de um encontro pessoal, através de uma notícia que chega, e você pode ser o promotor, a promotora do retorno dessa pessoa ao plano de Deus. Nossos filhos se afastam do plano de Deus, nossos amigos se afastam do plano de Deus, os nossos irmãos em Cristo se afastam do plano de Deus. Mas lá um dia, lá na frente, depois que nós amadurecemos na fé, depois que nós somos mais, digamos assim, compassivos, depois que nós suportamos mais o erro do outro, nós podemos ser usados por Deus para poder promover de novo essa pessoa à condição de um membro do plano de Deus. Paulo devolveu Onésimo ao plano dele. E olha que plano, hein? Ele vai terminar a sua vida na condição de bispo de Bereia. Então que hoje, eu e você, possamos ser essas pessoas na vida de alguém. Ou quem sabe, você que está longe, talvez você seja o ladrão, talvez você seja o escravo, talvez você seja o fugitivo. Está na hora de voltar. Conta a sua história para alguém. Conta a sua história para o padre. Vai se confessar. Põe tudo na mesa. De repente é o padre que vai escrever uma cartinha para alguém para receber você de volta. De repente você é um marido arrependido depois do adultério. Você é uma esposa arrependida depois da incompreensão ao seu marido. Talvez você seja um filho, uma filha que há anos vem desonrando seu pai e sua mãe. Todos nós podemos voltar.
todos nós podemos voltar. Todos nós podemos fazer o caminho de volta. O caminho de volta de Onésimo foi de Roma para Colossos. Depois você vai no mapinha lá. Roma, Colosso. Você vai no... ali fica mais ou menos perto de Éfeso, né? Ali perto da Grécia e tudo mais. Então ele fez um caminho longo a pé, hein? Mas ele fez o caminho de volta. A pedido de Paulo, recebido pelo seu patrão, que agora é irmão. O seu Senhor, que agora é irmão em Cristo. E ele vai subir no degrau, hein? Ele vai se tornar, na hierarquia da igreja, o bispo do Filémon. Gente, é tão lindo isso. Então, Deus está de olho em nós. Cada um de nós aqui temos uma história para contar. Uma história de queda, de surgimento, de recomeço, de repensar os erros do passado. E todos nós temos esse direito. E ao mesmo tempo, nós temos um dever como cristãos, de fazer com que esses retornos aconteçam na nossa vida. Lembrando um pouquinho mais do nosso querido Judas Iscariote, às vezes nós não sabemos o porquê que determinada pessoa está no nosso grupo. Eu fico imaginando os 11 se perguntando nas conversas em particulares: o que esse cara está fazendo no nosso meio? Por que ele está aqui, rapaz? Tudo bem, Mateus era cobrador de impostos, mas tá lá, deixou a banca, veio seguir a gente. O Pedro era pescador, o André, seu irmão, tá. Tem uma turma aqui que tudo bem, justifica estar aqui. Mas o Judas Iscariote, sicário, meus irmãos, significa matador de aluguel, sanguinário, sede por sangue. O cara era um bandido, era um ladrão, estava no meio dos 12, e Deus tinha um plano para isso. Deus tinha um plano. Olha, ninguém está entendendo nada porque que esse cara está aqui, mas ele está aqui porque eu tenho um plano, e no meu plano ele está. Então muitas vezes nós teremos pessoas no nosso grupo que nós não entendemos o porquê está, mas se nós nos abrirmos ao entendimento que Deus pode nos dar, até mesmo essas pessoas que você já usou essa expressão: fulano de tal não desce da minha garganta, fulano de tal não fica fachada, não invoca a cara, não caiu bem. Existem essas pessoas nos nossos grupos, mas no plano de Deus, até essa pessoa tem a sua utilidade, porque Onésimo significa útil. Eu sou útil no plano de Deus. Tenho os meus erros, tenho meus pecados, tenho meus limites, mas eu sou útil. Cada um de nós que estamos nessa bancada somos úteis no plano de Deus. Foi Deus que escolheu. Cada um dos cinegrafistas que estão aqui, a nossa produtora, o nosso diretor, os apresentadores, cada um que vem pregar aqui nesse revezamento, todos nós somos úteis e todos nós temos os nossos limites. E se nós nos abrirmos para isso, entenderemos melhor o plano de Deus e seremos usados para a cura dessas marcas do passado. Que Deus, no dia de hoje, possa curar um pouco mais a mim e a você, e que esse sorrindo para a vida hoje te faça sorrir um pouco mais, porque para muitas pessoas a gente cortou o sorriso. Quando você vê aquela pessoa, você faz assim, você fecha a cara. Eu não estou dizendo que é você, estou dizendo que nós somos assim. Mas eu sorrindo para a vida, ele existe para que logo de manhã a gente possa abrir o coração para essas situações. Porque um dia alguém abriu o coração para mim e me recebeu naquele grupo de oração lá em Pindamonhangaba. A Paula foi lá em Guaratinguetá, né? O Peter foi lá em Cuiabá, o Sapo foi lá em Lorena, a avó dele lá em Ubá, né? Minas Gerais. Cada um de nós, um dia alguém abriu um sorriso para nós e falou assim, alguém acreditou, né? Alguém acreditou. Um dia alguém acreditou na gente, abriu um sorriso, e a gente, com todas as marcas que nós tínhamos dentro de nós, a gente confiou naquele sorriso, naquele brilho no olhar, naquele abraço, e a gente foi recebido naquele dia. E a partir daquele dia nós fomos devolvidos ao plano de Deus. Paulo sorriu para Onésimo.
Paulo devolveu Onésimo para Filémon. Paulo devolveu Onésimo ao plano de Deus, e o plano de Deus era fazer de um escravo, de um ladrão e de um fugitivo bispo da igreja primitiva em Bereia. Não é pouca coisa não, gente. Então que o dia de hoje seja para nós um dia para que nós possamos ser devolvidos ao plano de Deus, ou sermos usados por Deus para devolvermos pessoas para o seu plano. Se abra isso, se abra essa condição. Eu tenho certeza que Deus vai te usar muito no dia de hoje. Amém. Amém. Ainda bem que Deus não desiste da gente. Graças a Deus. Que bom que alguém confiou, né? E lançou esse sorriso para nós. O Evangelho é isso, né? E a Canção Nova tem feito esse trabalho. E você recebe agora, nós vamos rezar, continuamos em oração. Você recebe esse sorriso, muito mais do que nosso aqui do Sorrindo para a Vida, mas que seja o sorriso de Deus. Enquanto o Dunga pregava, me vinha muito situações de pessoas que precisam perdoar e receber perdão também, aceitar o perdão. A vida é uma constante luta pela santidade, e o convite de Deus para nós hoje é esse. Você precisa perdoar? Você precisa aceitar o perdão? Hoje é para todos nós. Então aproveita esse momentinho de oração e coloca aí com sinceridade para o Senhor. Foram situações complexas, relacionamento é assim mesmo, né? Quando a gente se encontra, acaba esbarrando um com o outro, as diferenças, o mau jeito e o inimigo de Deus, né? Que vai também infernizando, né? Colocando situações para nos afastar uns dos outros. Mas agora você pede perdão se você magoou alguém. Faça esse exercício aí agora, esse momentinho de oração que nós temos. Pede perdão. Reconhece que você também é falho. Mas também, se alguém se aproximou de você com esse desejo de já pediu perdão e você está aí com muita dificuldade, pede para o Senhor quebrar o teu coração. Senhor, quebra o meu coração duro às vezes, Senhor, porque ficou ferido, magoado, sentido e me fechei. Senhor, visita-nos com a graça do Teu Espírito Santo, realiza a Tua obra, que nós sozinhos nós não conseguimos, mas o Senhor consegue. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre nós. E a pergunta que eu me faço diante dessa partilha do Dunga é a seguinte: eu estou fazendo para mim, o que eu tenho feito com a minha religião? Meu irmão, minha irmã, sabe o que significa religião? Religião vem do grego religare, que é reconectar. Ou seja, a nossa religião nos reconecta a Deus, nos religa a Deus. E as nossas atitudes têm a capacidade de religar os nossos irmãos aos projetos de Deus. O que nós estamos fazendo com a nossa religião? Nós precisamos transformar a nossa religião nessa atitude constante. Todos nós nos reconectarmos a Deus, como promover essa reconexão do nosso irmão para com o projeto de Deus, para com Deus. Precisamos pedir o Espírito Santo. Vamos pedir juntos? Vamos cantar assim: Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Para poder, presta atenção, ó, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, pra sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor e alegrar-me em ti. Pede agora então: inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. Oremos por um breve instante do Espírito
Santo agora, deixando o Espírito Santo trabalhar o nosso coração, libertar-nos das feridas do passado. Sim, Senhor, pela graça do Teu Espírito Santo, nos reconecte ao Senhor, nos reconecte ao céu, e que as nossas atitudes reconectem os nossos irmãos e irmãs aos planos de Deus. Shiniri alabandere alabandere, candalabalaie. Inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda